Às vezes, oramos com toda a força do nosso coração. Pedimos, suplicamos, jejuamos, choramos aos pés do Senhor. Temos fé, acreditamos, e esperamos uma resposta. Mas a resposta que vem é: não. E é nesse momento que muitas perguntas surgem. Será que Deus me ouviu? Será que minha fé não foi suficiente? Por que Ele não me atendeu? Essa experiência, por mais dolorosa que seja, é mais comum do que imaginamos. Homens e mulheres de Deus, ao longo da história bíblica, também passaram por isso. Não é falta de fé. Não é castigo. Às vezes, o não de Deus é a forma mais profunda de amor que Ele pode nos oferecer. Tomemos como exemplo o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, ele relata ter um espinho na carne, algo que o afligia intensamente. Ele orou 3 vezes pedindo a Deus que o livrasse daquela situação. E o que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não recebeu o milagre que pediu, mas recebeu algo maior, uma revelação do poder de Deus sustentando o mesmo na dor. Quando Deus diz não, não significa que ele se afastou. Pelo contrário. Muitas vezes é nesse momento que ele mais está nos moldando. O não pode ser proteção. Pode ser preparação. Pode ser direção. Imagine uma criança pedindo ao pai para brincar com fogo. O pai, que a ama profundamente, dirá não, mesmo que a criança chore, esperneie, se frustre. O pai sabe o perigo. Ele enxerga além. Assim também é Deus conosco. Vemos o agora. Ele vê o amanhã, o depois de amanhã, e a eternidade. E não podemos esquecer de Jesus. No jardim do Getsêmani, antes de ser entregue para ser crucificado, ele orou ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Jesus, o Filho de Deus, pediu ao Pai para não passar pela cruz. E mesmo assim, a resposta foi não. Mas por quê? Porque havia um propósito eterno naquele sofrimento. Porque através daquela negativa, toda a humanidade teria acesso à salvação. Quando Deus diz não para algo que queremos muito, pode ser que Ele esteja dizendo sim para algo muito maior que ainda não conseguimos ver. Ele está escrevendo uma história que ultrapassa a nossa compreensão momentânea. Ele está alinhando os céus com a nossa vida. É difícil aceitar? É doloroso? Muito. Mas é nesse momento que nossa fé é provada e refinada. É aí que escolhemos confiar, mesmo sem entender. Continuar caminhando, mesmo sem ver. Talvez hoje você esteja enfrentando um não de Deus. Uma porta que se fechou. Um sonho que parece ter morrido. Um relacionamento que não deu certo. Uma cura que não veio. E tudo isso parece injusto, pesado, insuportável. Mas respire fundo e lembre-se: o não de Deus também é resposta. E Ele não erra. Enquanto você sente a dor da espera, enquanto tenta entender os motivos, saiba que Ele continua ao seu lado. Ele não te abandonou. Ele está te sustentando. Está te ensinando a confiar no plano, não apenas na resposta. O salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37, 5. Confiar é entregar inclusive os nãos que não compreendemos. É aceitar que Deus sabe o que faz, mesmo quando parece não fazer sentido. O processo de aceitar o não de Deus nos transforma de maneiras profundas. É nesse lugar de aparente silêncio que nossa fé deixa de ser apenas teoria e se torna viva, real, testada. Muitas vezes, o milagre que esperamos não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. Lembra-se de Ana, mãe do profeta Samuel? Durante anos ela clamou por um filho. Chorava, sofria, sentia-se rejeitada. O tempo passava e a resposta não vinha. Aquilo parecia um não definitivo. Mas Ana não desistiu de confiar. Ela persistiu em oração, mesmo com a dor. E no tempo certo,
Deus respondeu com um sim, e que sim glorioso foi aquele. Samuel nasceu, um dos maiores profetas de Israel. E o mais bonito, Ana já havia entregado seu filho ao Senhor mesmo antes de engravidar. Seu coração foi moldado pela espera. Essa é a chave. Muitas vezes, Deus não está apenas trabalhando na bênção que vai te entregar, mas principalmente na pessoa que você está se tornando enquanto espera. Ele está forjando maturidade, humildade, fé inabalável. O não pode também nos levar a redirecionar nossa vida. Quantas vezes achamos que sabemos o que é melhor para nós? Planejamos, traçamos rotas, e quando algo dá errado, nos revoltamos. Mas e se aquele caminho era, na verdade, um atalho para a destruição? Deus, em sua infinita sabedoria, pode estar dizendo não para nos salvar de algo que nem conseguimos enxergar. Jonas, por exemplo, queria fugir da missão que Deus lhe deu. Em sua teimosia, embarcou rumo a Tarsis. Mas Deus interviu. Fez com que uma tempestade surgisse, e Jonas fosse lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Ali, nas profundezas, ele teve um encontro real com Deus. Aquilo que parecia um castigo era, na verdade, uma forma de Deus dizer: não fuja do propósito que tenho para você. Muitas vezes, o não vem em forma de obstáculos, portas fechadas, situações que saem do nosso controle. Mas se olharmos com os olhos da fé, veremos que esses bloqueios são cercas de proteção divina. Deus está cuidando da nossa história mesmo quando não entendemos o roteiro. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram um não e continuaram confiando. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por anos. Poderia ter desistido, se revoltado com Deus. Mas perseverou. E, no tempo certo, foi exaltado, tornando-se governador do Egito e salvando sua família da fome. Você consegue imaginar o coração de José nos dias escuros da prisão? A dúvida, a solidão, a sensação de que Deus havia se calado? Mas mesmo assim, ele permaneceu firme. E lá na frente, pôde olhar para tudo o que viveu e dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim é o agir de Deus. Ele transforma os nãos em testemunhos. Ele escreve histórias com reviravoltas que só o céu poderia planejar. O desafio é confiar enquanto o milagre não vem. É manter os olhos fixos em Ele quando tudo ao redor grita desistência. É lembrar que o nosso Pai é bom, mesmo quando a resposta não é o que esperávamos. Quando você se sentir desamparado, lembre-se da cruz. Deus não poupou nem o seu próprio Filho, porque tinha um propósito eterno. E se Ele permitiu que Jesus sofresse por amor a nós, quanto mais não cuidará de cada detalhe da sua vida. A espera pode ser dolorosa, mas ela nunca é em vão. Deus está trabalhando em silêncio. Ele está te ensinando a depender exclusivamente dele. Ele está fortalecendo sua fé para que você suporte não apenas esse não, mas todos os desertos que ainda virão. Quando Deus diz não, Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo. Não um relacionamento baseado em trocas ou recompensas, mas em confiança, entrega e amor verdadeiro. Ele deseja que o amemos por quem Ele é, e não apenas pelo que pode nos dar. A vida cristã não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar propósito mesmo na dor. É saber que, mesmo sem entender, estamos nas mãos de aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. A fé que nasce da dor é uma fé que ninguém pode tirar. É importante também não confundir o silêncio de Deus com rejeição. Nem sempre a resposta é não. Às vezes, é apenas ainda não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele trabalha fora do nosso cronograma, e por isso precisamos aprender a esperar com paciência e esperança. A palavra de Deus nos ensina, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Inclusive os nãos, os atrasos, os desvios de rota. Tudo está debaixo da soberania divina.
Se hoje você está frustrado com algo que não aconteceu como você queria, entregue essa dor nas mãos do Senhor. Fale com Ele com sinceridade. Chore se for preciso. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele acolhe, Ele cura, Ele renova. Não tenha medo de recomeçar. Às vezes, Deus diz não para um plano, porque tem outro infinitamente melhor. Você só precisa confiar. O futuro está nas mãos de aquele que já viu o fim desde o começo. E lembre-se, você não está sozinho. Há milhares de pessoas que também enfrentam o silêncio de Deus, que também sentem o peso de um não, mas que continuam de pé, olhando para o alto, confiando no Deus que não falha. Faça da sua dor um altar. Faça da sua espera um lugar de adoração. Enquanto a resposta não vem, louve. Enquanto o caminho parece fechado, ore. Enquanto o coração chora, declare que Deus continua sendo bom. Talvez você ainda não entenda por que aquela oportunidade não deu certo. Por que aquele sonho não se realizou. Mas um dia, você olhará para trás e verá que Deus estava te protegendo, te guiando, te amando. E nesse dia, você agradecerá por cada não recebido. Porque foi através deles que você conheceu o Deus que sustenta, que transforma, que escreve histórias com finais que o mundo jamais imaginaria. Não desista. Não pare de orar. Não pare de confiar. Porque o não de hoje pode ser o sim glorioso de amanhã. E, acima de tudo, porque mesmo quando Deus diz não, Ele continua sendo o mesmo Pai amoroso, fiel e presente. Que você possa sair desse vídeo renovado, com o coração mais leve, com a fé fortalecida. Que você consiga enxergar o agir de Deus mesmo quando Ele fecha portas. E que, acima de tudo, você se lembre, quando Deus diz não, é porque Ele tem algo maior, melhor e eterno preparado para você. A jornada continua. E Deus segue com você, em cada passo, em cada silêncio, em cada resposta. Confie,